Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos à nossa aula 7, medidas de dispersão de dados agrupados, variância e desvio padrão. Esta é a semana 3 do curso Estatística para Todos. Então, o que a gente vai falar agora, pessoal, é o seguinte: a gente já sabe mais ou menos intuitivamente que a variância e o desvio padrão são complementos às medidas de tendência central, média, moda, variância, e servem para indicar o quanto que a gente está disperso em relação à média. Tá? A questão aqui é, como é que eu faço isso para dados agrupados? Então, vamos mostrar agora aqui as equações para variância populacional, que eu indico por sigma ao quadrado, e variância amostral por S ao quadrado, tá? Então, veja o seguinte, aqui eu tenho a frequência de ocorrência de cada classe I, multiplicado, aí tem um parênteses ao quadrado aqui, tudo que está dentro desse parênteses, M de I, que é o ponto médio da classe, menos a média populacional Mi, que a gente aprendeu a calcular na aula passada, tá? Isso aqui, pessoal, vai dar o quê? A distância entre o ponto médio e a média. Só que está ao quadrado. Por quê? Porque se eu tenho uma distância para mais ou para menos, se eu não colocar o quadrado, o que é negativo vai compensar o que é positivo. Eu não quero isso. Então, por isso que eu ponho o quadrado. Porque eu quero medir a distância, a dispersão em relação à média, seja para mais ou para menos. E aí o que acontece é que esse f de i aqui, esse f de i, vai multiplicar essa distância ao quadrado, tá? E aqui embaixo você vai ter a soma em n de f de i. Lembrando que isso aqui é a frequência, o número de valores que você tem em cada classe i, tá? Muito bem. E a mesma coisa é para essa, só que aqui no caso você tem que tomar cuidado, pessoal, porque a variância amostral, ela é sempre o quê? Menos 1, tá? Então você vai pegar o valor que está no denominador e subtrair 1, ok? E outra coisa importante, aqui você não usa a média populacional, você usa a média amostral, porque é a variância amostral, porque você está usando a média amostral, tá? Muito bem. Obviamente, a gente poderia simplificar, não é fácil, eu entendo que parece mais complicada essa fórmula, mas se você fosse fazer esse processo na mão, usando tabelas e manualmente, esse equacionamento equivalente para a variância populacional ou amostral é mais fácil, é mais tranquilo de fazer manualmente, tá? A gente já vai ver como é que pode ser feito isso. Então vamos ilustrar isso com aquele exemplo que a gente tinha dado aula passada, da tabela de frequência dos tempos gastos com transporte de casa para o trabalho em uma empresa com 25 empregados. Isso aqui a gente já tinha falado para calcular a média. Agora, o que acontece? Então vamos supor que a gente já tinha calculado, tá? Esse pedacinho da tabela, o M de I, é o ponto médio de classe, é só pegar o limite inferior e superior, somar e dividir por 2, é a média, né? O F de I é a frequência de ocorrência em cada classe. Eu peguei e fiz o par a par M de I vezes F de I, foi obtendo essa coluna, e depois somei os elementos de toda essa coluna, tá? Então isso aqui, na verdade, corresponde a fazer a soma. Quando eu somo todos os elementos dessa coluna, né, pessoal? Eu estou fazendo M1 vezes F1 mais M2 vezes F2 e assim por diante até M5 vezes M5, tá? Então, quando eu faço essa soma desses elementos nessa coluna, eu estou fazendo essa soma. E quando eu faço a soma dos elementos dessa coluna, eu estou fazendo a soma de F1 mais F2 e assim por diante, até F5, tá? Ponto importante. Bom, eu vou precisar calcular m de i ao quadrado vezes f de i. O que eu faço? Eu pego m de i, faço o quadrado dele, então 5 vira 25. Aqui vai dando 225. Enfim, você vai obtendo outros valores e depois multiplica por f de i. Então, 25 vezes 4 dá 100. 225 vezes 9 dá 2025. Aí você vai obtendo os valores aqui, tá? Faz a soma também, será? Faz a soma também, ó. Soma cada m1 ao quadrado vezes f1 mais m2 ao quadrado vezes f2 e assim por diante. Vai obter esse valor. Bom, aí vai entrar aquele equacionamento que eu havia mencionado, né? Aquele equacionamento simples, tá? O que é esse equacionamento simples, pessoal? Eu vou pegar aqui, ó,
Soma de f de i, tá aqui, ó. É esse termo verdinho aqui, ó, que aparece na fórmula, tá? Então eu vou só vir aqui e substituir por 25, né? Soma de m de i vezes f de i igual a 535. É esse cara daqui, ó, que vai virar ao quadrado. Depois eu vou fazer o quadrado. E finalmente a soma de i de n de m i ao quadrado vezes f de i é esse valor aqui, tá? Substituir todos esses valores na fórmula e obtive então sigma ao quadrado, variância, é igual a 135,04 minutos, tá? No tempo de deslocamento, certo? Eu poderia pegar esse valor, pessoal, e ter colocado da variância populacional no desvio padrão. É só fazer a raiz quadrada, tá? E eu vou obter, então, 11,62 minutos, tá? Esse é o desvio padrão populacional que a gente obteve. Tem uma atividade na trilha paralela em Python, pessoal, que a gente faz isso usando Python, tá? Aqui, uma proposta é você pegar o dado de 6 faces e agrupar em 3 classes os valores e ver a frequência de ocorrência da face 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. Então, eu agrupei em 3 classes, aí eu vou ver a frequência de ocorrência, o M de I, não, é o F de I, desculpa. Ponto médio de classe aqui seria, só para a gente ter, né? 1,5, 3,5 e 5,5, tá? O F de I aí depende do que você vai ter gerado de valores. Depois você faz essa multiplicação par a par para obter M de I vezes F de I. Depois você pode fazer o M I ao quadrado vezes o F de I para obter esses termos aqui também. E faz as somas e substitui nessa fórmula que a gente já explicou nessa aula, tá, pessoal? É isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E próxima aula a gente vai falar de Teorema de Chebyshev, tá? Então, conto com vocês lá na próxima aula. Vai ter uma introdução de um conceito que vai ser bem importante mais para frente, tá, pessoal? Obrigado e até a próxima aula, pessoal. Um abraço. Tchau.